Bem, meus queridos amigos, um prazer novamente estar aqui em Salvador, especialmente na Anacrim. Cumprimento a Luciana e, no nome dela, cumprimento todos os meus amigos aqui. Eu acho que para vocês, que são advogados e estudantes, vocês tiveram hoje, nessa palestra do ministro Sebastião, uma oportunidade rara, que é ver um ministro que tem uma forte cultura jurídica e que tem um pensamento humanista representando o Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal da Cidadania. A gente que advoga há muitos anos em Brasília, eu tenho 38 anos só de advocacia entre o Supremo Tribunal, os demais tribunais superiores, sei das dificuldades de que é um homem sério assumir o cargo de ministro. Eu me lembro, ministro Sebastião, uma vez despachando com o ministro Nilson Naves, ele disse que, olha que na época não existia 40 habeas corpus por dia, mas já eram 10 ou 12 ou 15. Ele dizia que muitas vezes tinha dificuldades de sair do tribunal, porque tinha 4, 5, 6, 8 habeas corpus com réu preso, pedido de liminar, e seria impossível analisar todos. Temos que encontrar uma saída para isso. As medidas cautelares que foram bem enfrentadas aqui pelo ministro, penso que é a forma ideal. Há previsão. Não há, talvez, ainda a deliberação do Poder Judiciário de aplicá-las. Recentemente, o ministro Schietti, da mesma turma do ministro Sebastião, fez um voto magistral sobre a oportunidade e a necessidade da aplicação de medidas cautelares. O Poder Judiciário, cada vez mais, se torna um poder de difícil acesso. Essa é a verdade. Nós, que atuamos nos tribunais superiores, eu costumo dizer, pelo menos ainda temos condições de levar algumas teses importantes, como, por exemplo, na ADC 43, essa tese da necessidade de discutir sobre o trânsito em julgado, que dividiu o Supremo Tribunal, dividiu o Poder Judiciário, tensionou o Poder Judiciário desnecessariamente, mas essas teses têm que ser escolhidas para poder ser levada a efeito. E eu me preocupo muito, ministro Sebastião, quando o senhor disse aqui da necessidade de muitas vezes levar questões que são divididas no Supremo Tribunal. A gente sabe que a primeira turma é uma turma menos garantista, a segunda turma é a turma mais garantista. Eu costumo brincar, James, que no Brasil todo mundo sabe que nós temos 3 turmas do Supremo. Nós temos a primeira, a segunda e temos a Globo News, lá do Camarote, da Natuza, que é a turma que efetivamente resolve as questões toda a noite. Mas é difícil isso, porque se levarmos para o pleno, nós vamos ter uma dificuldade, porque o pleno do Supremo Tribunal hoje não julga. Há uma necessidade, eu faço aqui um apelo aos advogados para discutir isso, nós temos que tentar conversar com o Supremo Tribunal para que se mude a questão regimental de que a pauta do pleno é exclusiva do presidente do Supremo Tribunal. Isso faz com que, muitas vezes, matérias sensíveis que seriam necessárias ser julgadas pelo plenário do Supremo Tribunal, não julgue porque fica por decisão própria, é muito poder apenas do presidente do Supremo. São várias as questões que nós temos que discutir para dar efetividade ao processo penal. Quando nós temos um ministro, como temos a felicidade de ter aqui hoje o ministro Sebastião Reis, que tem sensibilidade e conhecimento jurídico, conseguimos ver, de alguma forma, o direito ser efetivado. Mas, no mais das vezes, isso não ocorre. E há essa sobrecarga desumana. Uma petição inicial de 700 páginas é absolutamente impossível de ser levada a efeito. Eu me lembro do ministro Jobim, ele gostava de dizer que uma vez recebeu um advogado que apresentou a ele um memorial com 120 páginas. Memorial. E ele diz, esse é o memorial que você mostra para o cliente para receber honorários. Vai lá e traz um de 5. Que é impossível. Não se pode exigir que o ministro tenha condição de se aprofundar numa tese se você não consegue expor essa tese num número razoavelmente, não vou dizer pequeno, mas pelo menos razoável para que se possa fazer a leitura. E a advocacia está cada vez mais difícil de ser levada a efeito no Brasil como um todo. Eu tenho a felicidade de trabalhar muito junto aos tribunais superiores, o que realmente dá uma forma diferente, com mais tranquilidade para trabalhar, mas trabalho no Brasil inteiro e sei dessa dificuldade. Venho aqui falar hoje, mas não pude evitar de falar um pouco sobre
a belíssima exposição do ministro que me antecedeu, e ele fala sentado, eu falo de pé, para não perder o costume, porque o advogado fala de pé mesmo. E eu fico vendo uma questão, por exemplo, que foi levantada, a questão da prisão de segundo grau, que tanto está ocupando o espaço dos tribunais. Eu fiz a ADC 43, a primeira ação direta de constitucionalidade sobre o tema, eu fiz. E aí é interessante ver, eu fiz em nome de um partido pequeno, eu precisava de alguém que tivesse legitimidade, fiz em nome de um partido pequeno com apenas 3 deputados, para que não pudessem dizer que, de alguma forma, eu estava defendendo interesses de clientes meus, que eu tenho, por tradição, advogar para muitas pessoas no Congresso Nacional. Ainda assim, levantamos aquela questão, na época, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, não era sequer denunciado, eu nunca fui advogado do Lula, ao contrário do que diz a imprensa. No entanto, assim que entrei, levamos a julgamento a liminar, foi uma discussão ampla no plenário do Supremo Tribunal Federal, e eu me lembro que disse do plenário do Supremo, que o Supremo Tribunal pode muito, mas não pode tudo, porque, felizmente, nenhum poder pode tudo, e nem o Supremo Tribunal poderia afastar aquela cláusula pétrea, que é absolutamente clara. Não se pode prender antes do trânsito em julgado. Pode até discordar, mude a Constituição. Não, o Poder Judiciário não pode mudar uma cláusula pétrea. E eu disse à época, porque isso foi um julgamento que se deu sob o fortíssimo apelo midiático dessa mídia opressiva, que muitas vezes tenta coordenar parte dos julgamentos do Brasil. E eu disse ali que se estavam aplaudindo aquilo, porque queriam prender 10, 15 ou 20 empresários ou políticos importantes, eles estavam abrindo uma brecha para que o Supremo Tribunal, numa tarde qualquer de quarta-feira, como foi esse habeas corpus, num habeas corpus, instrumento de defesa, o Supremo Tribunal afastou a presunção de inocência. E eu disse que, se abriam essa possibilidade, amanhã poderiam, por exemplo, permitir que o Supremo afastasse a liberdade de expressão, que são direitos constitucionais do mesmo patamar. Ou mesmo a propriedade privada, é claro, a propriedade privada jamais será afastada, porque os interesses são outros, mas são direitos constitucionais do mesmo patamar. E quando nós julgamos essa questão no plenário do Supremo a liminar, aí sim veio o processo do ex-presidente Lula, houve então a condenação, eu fui ao ministro relator, o ministro Marco Aurélio, fui ao decano, o ministro Celso de Mello, e disse a eles da necessidade de julgar aquela questão antes do julgamento em segundo grau do presidente Lula, porque senão iam fulanizar uma coisa tão cara, tão importante, que é a liberdade da pessoa. Para minha felicidade, aquela ADC, quando apresentamos, e logo em seguida a OAB apresentou, é a ADC 54, para minha felicidade, vieram vários institutos importantes, como o IDDD, o IBCCRIM, o IGP, como amicus curiae, e principalmente veio a valorosa Defensoria Pública do Brasil, para demonstrar aquilo que nós falamos desde o início, para demonstrar que, na realidade, a ADC não buscava favorecer 10 ou 15 empresários, mas o cliente tradicional do processo penal brasileiro, que é o negro, o pobre, aquele despossuído, aquele que não tem sequer representação muitas vezes. Esse foi o nosso apelo, e eu fui então a presidente mais de uma vez. Despachei mais de uma vez, e a ministra Carmen, sabe-se lá os seus motivos, disse que seria pequenar o Supremo Tribunal e não colocou essa questão. E essa questão dividiu o plenário da Corte, essa questão dividiu a Corte e dividiu, infelizmente, boa parte do Poder Judiciário. Virou uma justiça lotérica. Isso não pode ser, não dá segurança. Agora, ao que parece, vamos julgar o mérito, depois de quase 1 ano e meio. E é interessante notar, talvez não, será a primeira vez que eu atuarei como amicus curiae num processo onde fui autor. Porque quando entrei em nome do DEM, posteriormente, do PEN, posteriormente, esse senhor presidente da República hoje, Bolsonaro, quando ia se candidatar, foi se inscrever nesse partido para candidatar. Qual foi a primeira providência dele, para minha surpresa, em público, num discurso que fez? Que eu fosse destituído da ação direta de constitucionalidade. Eu tenho a honra de ter sido destituído por esse senhor que preside o Brasil. É um galhardão que eu guardo para mim com muita honra. Porque enquanto eu, advogado, luto pelo Estado Democrático de Direito e pela presunção de inocência, ele não quer apenas a prisão em segundo grau, não, ele quer matar, ele quer excludente de licitude para poder matar primariamente. Quando eu subir à tribuna do Supremo para defender agora, como amicus curiae do Instituto de Garantias Penais,
a questão da presunção de inocência, espero poder dizer isso ao Supremo Tribunal Federal. Há uma posição de que lado estamos. Nós temos hoje, e todos vocês têm esse conhecimento, nós temos hoje 800 mil presos no Brasil. É a terceira maior população carcerária do mundo. E estamos indo na contramão dos países desenvolvidos, ditos desenvolvidos. Os Estados Unidos têm 2 milhões e 200. Enquanto aqui nós estamos tentando diminuir a maioridade penal, e esse senhor ministro da Justiça tem uma fixação nos Estados Unidos, quando apresentou o seu projeto anticrime, só falou dos Estados Unidos, disse que não tinha consultado a academia, não tinha consultado os advogados, não tinha consultado os especialistas em segurança, mas fez um projeto encarcerador. Enquanto nós estamos aqui tentando diminuir a maioridade penal, os Estados Unidos, quase todos os estados estão tentando diminuir. Tem estado nos Estados Unidos, a partir do ano que vem, a maioridade será 24 anos. E aqui, o senhor presidente da República, que é um inimputável, quer baixar para 16 anos, fala em 14 anos, dependendo do crime. Essa é uma questão gravíssima. Nós temos, e eu defendi recentemente um habeas corpus junto ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, onde ganhei uma liminar para vergonha do país, para impedir que uma pessoa fosse extraditada para o Brasil, e a alegação que fizemos em Estrasburgo foi a miserabilidade dos presídios brasileiros. É uma vergonha. E o Supremo agiu em contradição franca, porque pouco antes de julgar a ADC, por 6-5 negar aquela liminar, permitindo que milhares de pessoas fossem presas diariamente sem culpa formada, pouco antes o Supremo tinha julgado uma ação e declarado o estado de coisa inconstitucional exatamente por causa dessa miserabilidade do processo penal. Eu vou parar de falar, que o ministro está indo embora, que eu estou falando muito. Abraço, gente. Então, essa questão é uma questão muito grave. O Poder Judiciário brasileiro, nós não podemos depender tão somente de um ministro que tem cultura jurídica e humanista como o ministro Sebastião. Nós temos que poder enfrentar os ministros mais rigorosos, como o ministro Luiz Roberto Barroso, através de quê? Através de uma discussão que faça o Poder Judiciário efetivo. Nós não podemos ter uma justiça lotérica, onde se cair na primeira turma, sabemos que será cumprida a pena imediatamente, se cair na segunda turma, nós sabemos que teremos alguma chance de esperar um julgamento que necessariamente tem que ser feito pelo plenário do Supremo. Eu fui despachar, tive a honra de despachar, junto com o professor Celso Antônio, já na terceira ADC, na ADC 54, e foi muito interessante, porque nós sentamos, depois de conversar quase 1 hora com a presidente, para tentar fazer com que ela levasse, ela falou, pois bem, me disse o professor Celso Antônio, e qual é o pedido que o senhor tem hoje aqui? Ele virou, pegou um memorial e disse assim, ministra, é pedir para cumprir a Constituição. Eu fiquei emocionado, a gente fala às vezes horas e horas da tribuna, papéis, memoriais. Ele fez uma frase super simples, pedir, James, para cumprir a Constituição. Eu tenho a certeza que nós, advogados, temos um papel fundamental na tentativa de fazer que o direito seja efetivo. Mas estamos vivendo um momento delicado. Estamos vivendo um momento de criminalização da advocacia. Hoje, e eu peço desculpas por ter pedido para mudar a minha ordem de falar, que eu estou indo agora às 18 horas para São Paulo, porque tem um ato importantíssimo na USP, e eu realmente pediram para eu falar, para eu fechar esse ato, e com muita honra vou fazer. O ato chama-se Morumente. Eu não posso estar fora de um ato desse. Porque nós, advogados, sabemos o que significa fazer um enfrentamento de forma desigual dentro do judiciário, quando você tinha, até muito pouco tempo, esses semideuses. Bem, eu evidentemente apoio desde o início a Operação Lava Jato, porque acho que é uma operação importantíssima e que desnudou uma corrupção que ninguém poderia imaginar. Nem nós, nem advogados, criminais, nem promotores, nem o Ministério Público, nem a imprensa investigativa. Então, esse mérito existe. Então, todos nós queremos o cumprimento da Constituição e o enfrentamento da corrupção. Esse grupo
que se acastelou, que instrumentalizou o Poder Judiciário e instrumentalizou o Ministério Público, e vai pagar por isso. Vai ter que pagar por isso. Esse grupo fez uma dicotomia, um maniqueísmo barato que eu achei que não fosse pegar, mas com a mídia opressiva pegou, que é dizer o seguinte: aquele que tem a ousadia e a coragem de apontar e mostrar os excessos é porque é contra o combate à corrupção. Costumo dizer, Jaime já disse mais de uma vez, que eu não permito que juiz algum, que procurador algum, que delegado algum diga que é o combate à corrupção mais do que eu, mais do que qualquer advogado ou estudante aqui presente. Todos nós queremos o combate, mas eu quero esse combate dentro dos limites e das garantias constitucionais. Só assim poderemos fortalecer o Estado Democrático de Direito. Eu, há 3 anos atrás, há 3 anos e meio, vendo crescer esses excessos como advogado, me senti na obrigação de correr o Brasil e fazer o que estou fazendo aqui agora. Não sou dono da verdade, mas tenho a oportunidade de exercer aquilo que a advocacia me deu de melhor, que é a possibilidade de ter voz, a possibilidade de falar. E quem fala tem que escutar, tem que debater, tem que se colocar à disposição. E tudo aquilo que eu falava de uma forma muito clara, com muita objetividade, agora está desnudado. Nós tínhamos um juiz absolutamente parcial, mais do que parcial, um juiz político, que instrumentalizou a 13ª Vara, instrumentalizou o Poder Judiciário brasileiro, esbofeteando os juízes sérios e honestos, para traçar um processo político. Por isso ele prendeu o principal opositor e ainda, enquanto juiz, aceitou discutir ser ministro daquele que ele ajudou a eleger. Isso é inescrupuloso, isso é uma infâmia contra o Poder Judiciário, contra o juiz sério. A parcialidade é o que existe de pior no processo penal. Saber que enquanto o advogado está noites e noites estudando, o juiz está sendo ele próprio o chefe da força-tarefa. Ele era o chefe da força-tarefa. Ele mandava naqueles meninos que também esbofetearam o Ministério Público, que é sério. Uma instituição absolutamente séria a quem eu rendo as minhas homenagens. Mas tudo isso, felizmente, está vindo à tona agora e resta a nós, advogados, fazer esse bom combate, o debate sério. E é o que nós estamos fazendo, cada dia mais. Eu me lembro, Luciana, que há 2 anos atrás, você está mandando mensagem dizendo que está gostando, não é isso? Há 2 anos atrás, eu fiz um júri simulado em Curitiba, onde eu era o advogado da Lava Jato. Um júri simulado da Lava Jato. Teve uma repercussão interessante. O acusador, o promotor, era o então ministro Eugênio Aragão, ministro da Justiça. E eu lá, à época, conversei com o juiz, evidentemente, antes, era um júri simulado, eu propus que houvesse uma delação premiada da Lava Jato. Que a Lava Jato fizesse uma delação para dizer a quem é que ela protegia, quais os interesses que estavam por trás, porque tinham vulgarizado a prisão, porque tinham destruído o Instituto da Delação Premiada, um instituto tão importante no combate ao crime organizado, que foi literalmente destruído pela Operação Lava Jato, com os excessos. Veja, a base de qualquer texto sobre delação é a espontaneidade. Como é que pode ter uma empresa que tem 77 delatores? Onde é que está a espontaneidade? Agora surgiu recentemente uma empresa, um funcionário que fez delação e entrou na justiça contra a empresa cobrando 6 milhões, porque disse que os seus colegas receberam 6 milhões para fazer uma delação coordenada. Eles destruíram o Instituto da Delação Premiada. Mas resta a nós fazer esse enfrentamento para que possamos colocar num eixo jurídico o Poder Judiciário brasileiro. Nós somos essenciais à administração da justiça e temos a obrigação de estar, ainda que sendo criminalizado como estamos sendo, ainda com as dificuldades de ter o acesso aos processos como temos. Vocês vejam bem, são questões que não são pontuais. Quando cumprem uma operação, uma fase da operação, no outro dia você tem os procuradores e membros do Ministério Público e da Receita Federal
da Polícia Federal durante 2 horas, 1h30, 2 horas, falando para o Brasil inteiro, expondo a vida daquele que está sendo ali investigado e acabou de ter uma busca e apreensão. Nem réu ele é. Se fosse, não poderia. Ainda assim, eles esmiuçam. E aquilo eu sempre disse, tem 3 anos que eu corro o Brasil dizendo isso, com 3 objetivos. O primeiro é liquidar o moral daquela pessoa para que ele possa vir fazer uma delação. O segundo é julgar aquele caso e pressionar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário não tenha coragem de dizer não, de negar as medidas cautelares mais ofensivas. E o terceiro é para que esse pequeno grupo pudesse se projetar e ganhar dinheiro com palestra. Eu falo isso há 3 anos, antes de vir o Intercept. Mas também e principalmente para criarem uma espécie de um partido político interno. Se o Supremo Tribunal não tivesse tomado providência, aquele fundo de 2,5 bilhões, que tem que ser investigado e que tem que ser punido quem estava surrupiando o dinheiro da nação e do cidadão. Aquele fundo ia servir para instrumentalizar um grupo dentro do Ministério Público, mais forte do que os partidos políticos. Para que partido político se pode exercer o poder diretamente? Felizmente, algumas questões estão vindo à tona com muita propriedade. Eu pergunto, eu como advogado criminal, e todos nós que atuamos na área, se ligar para a Globo e falar, olha, existe o princípio constitucional da paridade de armas. Vocês ficaram 2 horas agora falando do meu cliente a nível nacional. Eu quero 2 horas para poder defender. Que são interpretações que são dadas. É muito fácil. Quando foi preso o baiano aqui, Marcelo Odebrecht, um dos motivos da prisão, porque ele tinha feito uma frase que tinha que, mandando para algum diretor, higienizar o telefone celular. Ora, o que fez agora o seu Deltan? Apagou tudo que tinha no celular dele. E deu uma entrevista para a Época semana passada, dizendo que, mas eu consultei a Polícia Federal, disse que não adiantava fazer perícia. Eu escrevi para lá, dizendo, então apresente o ofício, onde foi apresentado, e o ofício da Polícia Federal dizendo que não vai fazer perícia, para que possa responsabilizar quem fez isso irresponsavelmente. Não, ele higienizou o celular, escondendo prova, obstruindo a justiça. Se fosse um homem sério, que tivesse dignidade, e usasse para ele e para o senhor Sérgio Moro a mesma régua que ele usou para tantos no Brasil, ele tinha que pedir a própria prisão e a prisão do Moro, e o Moro tinha que prender os dois. E eu não estou dizendo que sou favorável à prisão deles não, porque são fatos que não são contemporâneos, e eu sou fiel à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas essa é a régua que eles usaram para atemorizar o país. E quando você tem um processo com esse nível midiático de espetacularização, você tem um pré-julgamento que dele você não consegue fugir. Tive a honra de advogar também para um grande baiano, Duda Mendonça, no Mensalão. 4, 5 meses de exposição midiática dentro do Supremo Tribunal Federal. Nós fomos vitoriosos. O Duda foi absolvido. No entanto, me disse mais de uma vez que onde ia, ele era tratado como se Mensaleiro fosse, porque já havia a pré-condenação, a condenação anterior, a condenação midiática. Para nós advogados, meus queridos amigos, eu vou ter que pedir desculpa para me ausentar, para nós advogados é necessário que a gente faça esse enfrentamento diuturnamente. Eu costumo dizer que esse momento punitivo pelo qual passamos, e que felizmente conseguimos agora ver alguma luz, nós temos às vezes que ter a humildade de observar até a natureza para poder fazer esse enfrentamento. Você não está andando aqui na Praça Castro Alves ao meio-dia e de repente a noite cai de uma forma definitiva com escuridão absoluta. Se fizer isso, é um susto para todos nós. Não, a natureza é sábia. Vai caindo aos poucos, as luzes vai saindo aos poucos, até que, muito tarde, se você estiver fora da cidade, vem uma escuridão que pode parecer que lhe cega. Assim é o momento punitivo. Vai tirando o ar do cidadão, vai tirando as liberdades, vai tirando a força, vai tirando as garantias, para que você possa, então, depois, quando ver, o punitivismo baixou e a sociedade está absolutamente sem força para enfrentar. Temos hoje um OAB atuante. Tenho a honra de ter sido procurado pelo Felipe Santa Cruz para poder defendê-lo contra esse senhor Sérgio Moro, que é muito interessante, com toda aquela arrogância de juiz, está sendo humilhado agora pelo presidente da República. O presidente da República, que não o quer mais como ministro,
porque ele está fragilizado. O tal pacote de anticrime, o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados absolutamente destruiu o pacote, ele não ganhou nenhum item. Só falta agora os juízes de garantia e a excludente de licitude. Tudo mais já caiu. Ainda assim, ele não sai. Porque sabe que sair, e se for para a planície, vai ter que sofrer o rigor da lei que ele tantas vezes pisou e usou de forma indevida. Está sendo absolutamente humilhado o presidente da República. Não consegue nomear um segundo, terceiro, quarto escalão do próprio ministério dele. Se tivesse ele essa dignidade que diz ter quando foi ofendido pelo presidente da Ordem, a Ordem é valorosa. E nós temos hoje a ANACRIM, nós temos hoje o IBCCRIM, nós temos hoje o IDDD. Os advogados estão fazendo aquilo que deveriam fazer há muito tempo, que é mostrar que a sociedade está em pé para resistir, para que se possa instituir realmente um Estado democrático de direito. Eu tenho um enorme prazer de estar aqui novamente na Bahia, para discutir com vocês, para tocar nesses pontos sensíveis, para dizer que essa resistência é que pode fazer a diferença quando nós precisarmos de uma sociedade organizada. Hoje, eu quero parabenizar a ANACRIM pelo trabalho que vem fazendo no Brasil inteiro. E outras instituições. Não há que haver nenhum tipo de concorrência. O que interessa é que nós estejamos fazendo com que o direito chegue em discussão e na prática a um número maior de advogados e um número maior de pessoas. Porque a sociedade, num momento frágil como esse, num momento de fragilidade enorme, onde nós não conseguimos entender, ninguém consegue entender o país. Eu participei de um debate agora fora do Brasil, a perplexidade que se dá, desde a universidade onde você está debatendo, até a pessoa que te serve num bar, que pergunta, o que aconteceu? Quem é esse presidente da República? E eu digo, com tristeza, que ele não mentiu. Ele disse desde o início que ele era contra os negros, contra a mulher, a favor da tortura. E o Brasil, de uma forma inexplicável, votou nesse projeto. Mas cabe a nós, advogados, dentro do devido processo legal, mostrar que faremos a resistência necessária, a resistência para poder conseguir, num dado momento ainda, espero que em breve tempo, que a gente viva num país mais justo, mais solidário. Eu tenho para mim uma imagem que eu guardo sempre. O poeta disse que eu acredito muito que é possível enfrentar e que é possível mudar. Por isso eu vivo dizendo que acredito em utopia. E o poeta fala que a utopia é como o horizonte. Você anda 2 passos, o horizonte se afasta 2 passos. Você anda 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Então, para que serve a utopia? A utopia serve para caminhar. E se eu puder caminhar junto com vocês, eu sei que terá valido a pena. Obrigado.